Jonathan Edwards. Afeições religiosas. Parte 3, no capítulo 7. Afetos da graça nos tornam mais parecidos com Cristo. Ponto 9. Afetos da graça suavizam o coração com a sensibilidade cristã. Afetos falsos tendem a endurecer o coração, mesmo quando as pessoas parecem profundamente afetadas. Eles desenvolvem determinadas paixões que buscam os próprios interesses e exaltam a si mesmas, e colocam a pessoa em oposição às outras. Esses afetos falsos, com os enganos a eles associados, acabam entorpecendo a mente e excluindo os afetos que envolvem sensibilidade do coração. O resultado é cada vez menos sensibilidade aos pecados passados e presentes, e a possibilidade de pecados futuros. As pessoas não se abalam com avisos e advertências da palavra de Deus, nem com as suas correções providenciais. Ficam cada vez mais descuidadas no coração e no comportamento, perdendo mais e mais o discernimento do pecado. O mal não as amedronta como acontecia quando temiam o inferno. Assim, tornam-se descuidadas nos deveres e negligentes em tarefas desagradáveis. Os que possuem afetos falsos tendem a se corromper e ceder com mais facilidade às tentações e a tolerar a lascívia. Passam a tomar muito menos cuidado com o comportamento quando entram na presença santa de Deus. Indiferentes à cruz, assumem que não é preciso temer o inferno e assim relaxam em seu conforto e luxúria. Em vez de aceitar Cristo como seu Salvador, que os afastará do pecado, confiam nele como Salvador dos seus pecados. Em lugar de correr para ele em busca de refúgio de seus inimigos espirituais, manipulam-no, no caso, a Cristo, para defendê-los dos inimigos, de Deus e até mesmo para os fortalecer contra ele próprio. Para fortalecer seus interesses, fazem de Cristo servo do pecado e assessor do diabo. Sem medo e sem restrições, tentariam usá-lo contra as advertências e ameaças mais solenes que ele mesmo fez. Confiam realmente que Cristo vai permitir que desfrutem tranquilos de seus pecados e defendê-los contra a reprovação divina. Embora se aproximem dele, até de seu peito, acabam lutando contra ele. Nós temos aqui um comentário de Shepard em Parable of the Ten Virgins. Esses são hipócritas que creem, que falham no tocante ao uso do Evangelho e do Senhor Jesus. Lemos sobre isso em Judas 4, quando pessoas transformaram a graça em malícia. É nisso que aparece o tremendo mal que habita no coração humano, em que não apenas a lei, mas até o Evangelho glorioso do Senhor Jesus opera nele de maneira iníqua. É muito comum as pessoas, na obra da conversão, clamarem pela graça e por Cristo, e depois se tornarem licenciosas, vivendo nas brechas da lei e usando como desculpa o próprio Evangelho. No entanto, alguns chegam a fazer grande demonstração de seu amor por Deus. Falam de seus favores e sugerem que se alegram muito no seu amor. São como as pessoas que o apóstolo Judas descreveu. Ímpios, transformaram a graça de Deus em lascívia. Judas 4. Confiam na autojustificação simplesmente para se acomodar à promessa de que o justo viverá e será salvo. Ezequiel 33:13. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. Como os afetos da graça são diferentes. Transformam o coração de pedra cada vez mais em um coração sensível. A influência do amor e esperança santos
é imensamente mais eficaz no coração e o deixa sensível e cheio de pavor do pecado e de tudo mais que possa desagradar ou ofender a Deus. Além disso, o coração passa a se manter em vigília, mas sem o medo servil do inferno. Os afetos da graça, como vimos, fluem do coração contrito, ferido e quebrantado pela tristeza santa. Nosso Salvador fez uma comparação vívida do coração sensível com uma criancinha. A carne da criança é muito sensível, assim como o coração de quem acabou de nascer de novo. Vemos isso em Naamã, ao ser curado da lepra depois de se lavar no Rio Jordão. Isso é um tipo da renovação da alma que é lavada no batismo da regeneração. 2 Reis 5,14. Sua pele tornou-se como a de uma criança. A mente da criança também é sensível. O seu coração se comove e se influencia com facilidade. Isso vale para o cristão com respeito às coisas espirituais. Assim como a criança se identifica imediatamente e chora com os que choram, porque não suporta ver a aflição alheia, assim também faz o cristão. João 11:35, Romanos 12:15, 1 Coríntios 12:26. A criancinha é conquistada facilmente pela bondade, e o mesmo acontece com o cristão. A criança sofre com o mal deste mundo e chora com o coração comovido. O cristão, cujo coração é sensível ao pecado, deveria ter a mesma reação. Ainda, a criancinha se amedronta facilmente com a aparição de mal externo ou de qualquer outra ameaça, de modo que corre em busca da proteção dos pais. O cristão deveria se alarmar com qualquer aparição do mal moral ou de qualquer coisa que ameace ferir a alma e por isso deveria correr para Cristo. Assim, tanto a criança quanto o santo são sensíveis ao perigo, temem ficar sozinhos e distantes de Deus. Provérbios 28:14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Assim como a criança tende a ter medo de seus superiores, temendo sua ira, tremendo sob desaprovação e ameaças, assim também o verdadeiro santo deveria se aproximar de Deus. Salmo 119, 120. O meu corpo estremece diante de ti, as tuas ordenanças enchem-me de temor. Isaías 66:2. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Como a criancinha se aproxima dos superiores, com respeito, assim também o santo se aproxima de Deus com respeito e reverência. Jó 13:11. O esplendor dele não os aterroriza? O pavor dele não cairia sobre vocês? O medo santo, então, faz tanto parte da natureza santa que as Escrituras o identificam como o temor do Senhor. Afetos da graça não tornam a pessoa ansiosa, arrogante, barulhenta nem orgulhosa. Pelo contrário, levam-na a falar com tremor. Oséias 13:1. Os santos revestem seu comportamento diante de Deus e dos semelhantes com temor santo. Nós podemos ver isso em Salmo 2:11, 1 Pedro 3:15, 2 Coríntios 7:15, Efésios 6:5, 1 Pedro 3:2 e Romanos 11:20. Mas alguns podem questionar sobre a ousadia santa na oração e nos deveres da adoração divina. Respondo que, sem dúvida, pode existir tal atitude, que é encontrada principalmente nos santos devotos, em alto grau de fé e amor. Porém, essa ousadia santa não se opõe à reverência, mas sim à desarmonia e ao servilismo. Ela ajuda a remover a distância ou alienação moral, como as experiências de escravidão.
ninguém se aproxima de Deus com mais temor e reverência do que os anjos imaculados e gloriosos no céu, que cobrem a face diante do trono. Isaías 6. Elias, o grande profeta que tinha tanta intimidade com Deus, cobria o rosto com um manto quando conversava com ele no monte e estava especialmente perto dele. Isso não se devia a terror nem a medo servil do vento, do terremoto ou do fogo. Mas, depois que tudo isso passou, Deus falou com ele em um sussurro tranquilo e suave. 1 Reis 9, 12 e 13. Moisés, com quem Deus falava face a face, como um amigo, que foi destacado dentre todos os profetas por sua intimidade com Deus, tinha a mesma reação. Êxodo 34:8. Imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou. Lemos no capítulo 7 de Lucas sobre a mulher que se aproximou de Cristo em humildade, modéstia, reverência e vergonha, e se pôs aos pés dele, por trás, chorando porque não era digna de se colocar diante da sua face. E, em vez disso, molhou os pés dele com suas lágrimas. Lucas 7:44. Um dos motivos que associam os afetos da graça a esse espírito de sensibilidade é que a verdadeira graça tende a promover convicções de consciência. Antes da experiência com a graça, as pessoas demonstram ter a consciência culpada. Após a conversão, o senso de culpa é removido, mas a sensibilidade ao pecado se intensifica. O coração fica mais sensível. Todos os afetos da graça tendem a promover essa sensibilidade cristã no coração. Não apenas com tristeza santa, mas também com alegria da graça. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Salmo 2:11. De fato, esperança confiante e segura, que vem mesmo da graça, tem essa tendência. Quanto mais elevada for a esperança santa, mais o cristão será sensível. Quanto mais o medo servil for banido pela certeza santa, mais haverá espírito de temor reverente e maior será a tendência a se livrar do medo do mal natural, por causa da confiança em Deus. Quanto menos medo a pessoa tiver de notícias ruins, mais será sensível ao mal ou pecado moral. Quanto mais ousadia santa a pessoa tiver, menos autoconfiança e mais modéstia terá. Tal pessoa será menos abalada na fé, embora mais tocada pelas advertências solenes de Deus. Alguém assim possui o conforto mais firme, mas o coração mais sensível. Mais rico em caráter do que os outros, mas o mais pobre de todos no espírito. O mais alto e mais forte dos santos é a criança menor e mais sensível.